Em João 15, a palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Hoje o assunto é sobre Jesus, quando amaldiçoou uma figueira. Aqui eu te pergunto, você é figueira que dá frutos ou sombra? A entrada triunfal de Jesus num jumentinho é o marco da vida dele na terra, pois estava se aproximando o momento crucial da sua redenção. A entrada marca o início do período conhecido como Paixão, que culminaria com a crucificação e ressurreição de Jesus. Seria uma despedida ou uma declaração pública de que ele não era apenas o Messias prometido, mas também o Rei prometido de Israel. E muitos viram de seus milagres, prodígios e sinais de maravilhas, e puderam comprovar isto, mas não creram nele. Com o cumprimento das profecias bíblicas, como está registrada em Zacarias 9:9. Alegrar-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e trazendo a salvação, humilde e montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. Por que será que Deus escolheu o filho da jumenta? Neste momento, Jesus foi aclamado: Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Jesus entrou no templo e, tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, não gostando do que viu no templo, pois ali estavam sacerdotes e fariseus, vigiando tudo, e estes não agradavam a Deus. Saiu com os 12 em direção a Betânia. Descansaram lá naquela noite e logo pela manhã, como de costume, iniciaram a caminhada em direção ao templo novamente. Isso está em Marcos 11, versos 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ficaram sem entender o porquê. Eles mal sabiam que Jesus estava falando dos escribas e príncipes dos sacerdotes. Buscavam ocasião para matá-lo. Por isso, no dia anterior, Jesus, percebendo, saiu de Jerusalém para Betânia, para um refúgio. Por quê? Ele era o Verbo na terra, andava no Espírito e de antemão sabia tudo o que estavam planejando contra ele. Ao chegar no templo em Jerusalém, o que Jesus encontra? Mercadores dentro do templo vendiam e compravam. Tamanha foi a cólera de Jesus e começou a expulsá-los do templo, derrubando as mesas, os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e vasos no templo. E o ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Na verdade, Jesus estava indignado com a forma que estavam tratando o lugar que deveria ser de adoração e oração. Estavam usando o templo para seus deleites e prazeres carnais. Teria que ser centro da casa do Senhor. Isso não poderia ser feito lá na calçada da rua ou próximo do templo, mas não, dentro dos átrios do Senhor.
Jesus estava condenando aqueles que estavam usando a casa dele para fins lucrativos. Jesus estava dando um recado àquela geração e também às gerações futuras, que os que assim procedessem seriam amaldiçoados como aquela figueira. O que a parábola da figueira vem nos ensinar? No texto de Marcos 11, versos 20, quando Jesus sai de Jerusalém, logo pela manhã, com os 12, voltando pelo mesmo caminho da figueira, a qual havia amaldiçoado. E Pedro o indagou: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhes será feito. Por isso, digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Jesus estava dizendo a Pedro que aqueles sacerdotes e príncipes poderiam ser qualquer um de nós, se fossem verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Eles não precisavam burlar a lei do Senhor, fazendo daquele templo local para prover suas necessidades. Jesus estava dizendo a Pedro que se eles colocassem o Senhor em primeiro lugar, eles iriam aproveitar aquele templo na casa do Senhor para um momento de comunhão, que o Senhor iria prover todas as necessidades deles, porque Ele é dono do ouro, da prata e todas as riquezas que há debaixo do céu. Jesus estava dizendo que Ele era o verdadeiro, que Ele era a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Era o caso da figueira, representava cada um de nós e aqueles sacerdotes. E se não consertarmos nossos atos em coisas que não agradam a Deus, morreremos espiritualmente como a figueira, amaldiçoados por Deus pelos nossos próprios atos. Que aqueles que estão plantados verdadeiramente no Senhor, tudo quanto em seu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Mas para isso o Senhor deu um sermão a Pedro. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Lá em Marcos 11, 25, ele fala a Pedro: E quando estiverdes orando, perdoai uns aos outros as vossas ofensas. Voltando em João 15, verso 16, Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vô-lo conceda. Amei-vos uns aos outros como eu vos amei. O mundo irá te odiar, assim como me odiaram. Me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mas se guardarem os meus mandamentos, a minha palavra, e ensinar aqueles que não me conhecem, eles também a guardarão por causa de vossos exemplos. Sejais meus imitadores, porque eles só farão por causa do meu nome, e também irão me conhecer por causa dos frutos de vocês. E haja o que houver, eu, o Espírito Santo Consolador, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, lhe testificará em mim, e eu em vós, pois estiveste comigo desde o princípio. Neste texto da figueira, podemos concluir que Jesus compara cada um de nós com uma figueira. Quando ele viu de longe bela e formosa, correu para perto dela para ver os seus frutos, para alimentá-lo. Ele teve uma grande decepção. Ela não tinha produzido frutos. Assim é cada um de nós que não produz os frutos na seara do Senhor. Estamos belos, formosos, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. A fome de Jesus era real. Aquela figueira, apesar de não estar dando fruto, por não ser o momento certo de sua estação,
Quando Jesus no texto relata isso, mas não era tempo de dar fruto. Quando se lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar o fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, mostrando uma coisa que ela não era. O problema de Jesus nunca foi com a figueira, mas com a aparência da figueira. Ela estava mostrando o que ela não era. Assim, Jesus ilustra aos seus discípulos, que é cada um de nós, hipócritas e fariseus, quando ele disse isso no templo, porque eles viviam de aparências e não produziam frutos. A profecia de que Jesus viria era clara, mas eles o rejeitaram, assim como muitos o rejeitam quando usam o seu nome em vão para seus deleites e prazeres, ou até mesmo não creem no poder de Jesus, no que Jesus veio fazer por nós aqui na terra. Por isso Jesus os amaldiçoou e amaldiçoou aqueles que não o recebem como o Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus conhece cada um de nós, Ele vê onde está a verdade, Ele vê os nossos frutos. E aqueles homens viram tantos milagres de Jesus e assim mesmo o rejeitaram. Com suas crenças e tradições, estavam apegados ainda à lei de Moisés, não abriram os olhos para um renovo de Deus, para a palavra que foi revelada. Por isso, muitos que se dizem cristãos e dizem ter Deus não herdarão os céus, porque vivem em suas ignorâncias e sentimentos de superioridades e não abrem o coração para a palavra, que é pura e eficaz. Vivem de fábulas, sacerdotes cegos que ensinam coisas que não agradam a Deus, senão coisas de homens, coisas humanas. Esses sacerdotes não estão ensinando que chegaremos a Deus através do Filho, somente através de Jesus. Eles rejeitaram o Filho e muitos ainda continuam rejeitando o Filho e a cruz. Jesus foi bem claro quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso está em João 14:5. Se não me receberem e confessarem como Senhor e Salvador de suas vidas, não existe outro caminho. Essa vida aqui é passageira. A eternidade só acontecerá na vida de qualquer um de nós se confessarmos Jesus e o recebermos em nossos corações como o único Senhor e mediador entre Deus e os homens. Então hoje eu te convido, amado ouvinte, faça essa confissão hoje. Não deixe para amanhã. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e entrego meu corpo, minha alma a ti. Confesso todos os meus pecados e peço perdão. Perdoa-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e desça sobre mim a tua presença, o teu poder e a tua glória, para que eu receba a coroa da vida eterna e que eu seja templo do Espírito Santo e que não se aparte de mim, Senhor, até que me chame para uma nova morada. Obrigado, Deus, pelo teu infinito amor, se fazendo filho e morrendo na cruz por mim, pagando o preço de sangue pela minha salvação. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e que nunca mais seja apagado deste livro. E eu, ao te aceitar agora, eu rejeito todas as maldições familiares que vêm da minha geração. Eu estou rejeitando todos os pecados familiares e meus pecados adquiridos. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. A ti sou grato, acredito em ti e me entrego. Coloca, Senhor, nos meus caminhos os teus anjos para me ajudarem, anjos auxiliadores para me ensinarem a estar nos teus caminhos. Guarda-me, Senhor, na palma de suas mãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, um coração capaz de perdoar,
de amar o meu próximo como a ti mesmo, e que eu possa ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Amém.